Andrade. Minha mãe levanta do túmulo. Ó, tá aparecendo isso aqui, ó. Né? Pronto. Tudo certo. Faltou Bahia, Heloísa, senão minha mãe levanta do túmulo. É verdade, é Gilda Bahia Guimarães Andrade. Pronto. Gilda Maria Bahia Guimarães Andrade. Bem mais conhecida como Gil da Bahia por causa da meu estado, né? Enfim. Ô, Gilda, diga seu tema antes de começar. Bom, é um prazer muito grande estar compartilhando com vocês essa minha experiência que seguramente acho que eu tenho o tempo da casinha feliz, né? Não é, Luísa? Eu moro em Salvador e meu tema, como eu sempre trabalhei com crianças em alfabetização, é a alfabetização pelo método fônico Casinha Feliz, uma gostosa brincadeira, porque era o que eu sempre percebi até hoje com meus alunos, como eles brincavam, já que o nosso método é bastante lúdico, bem palpável, então eu escolhi esse como tema. Muito obrigada, Heloísa, pela oportunidade de falar um pouco sobre minha experiência. Eu tive a honra e o privilégio de conhecer pessoalmente Dona Iracema Meireles, quando ela esteve aqui em Salvador, nos anos 60, para implantar e divulgar o método da Casinha Feliz, que era uma novidade, já que naquela época tudo era muito engessado, vinha tudo pronto, e ela vinha com um método totalmente diferente. Minha mãe ficou entusiasmadíssima com a Dona Iracema, e junto elas formaram, assim, digamos, uma parceria em contexto. Foram à televisão, foram a jornais para divulgar o método, e a convicção e a certeza de que, abraçando aquele método, as nossas crianças aqui do Nordeste iriam ler e escrever mais rapidamente. Era tanta que eu acabei, mesmo muito novinha na época, abraçando esta causa, ajudando assim a diminuir o preconceito e a distância entre as crianças do Sul e da nossa região, pois ela, a criança é única em qualquer lugar que ela esteja. Na época, o ensino era todo engessado. Meu Deus, como é que as crianças conseguiam aprender a ler? E tudo já vinha pronto. Não se permitia que a criança criasse ou expandisse seus conhecimentos, ou trocasse suas experiências com os outros pequenos. E a Casinha Feliz oportunizou tudo isso, mesmo naquela época. Quando foi lançada, não faltaram os educadores que criticavam ferrenhamente o método. Lembra, Heloísa? Mesmo sabendo que a nossa língua é fonética, e as crianças iam ficar gagas, pense, com a fonação, que nunca irei ler, escrever, muito menos. Iam se atrapalhar ao fazer o tal barulhinho, e não iam conseguir alcançar o objetivo proposto da escola, que era deixar a criança do primeiro ano lendo e escrevendo. Lembre que eu estou falando do início do método dos anos 60. Dona Iracema era firme, era segura, não se deixava abater, e encontrou em minha mãe Silvia, que era outra guerreira também, a sua parceira de anos. Não se deixavam abater as duas, eram entusiasmadíssimas. Era inexplicável, naquela época, que a criança chegasse ao terceiro, ao quarto ano, sem o domínio da sua língua materna. E as famílias de baixa renda, o que é que faziam com os pobrezinhos? Acabavam tirando os filhos da escola, inserindo-os no mercado de trabalho muito prematuramente, tirando-nos ainda o direito fundamental à educação. E assim, com toda determinação, Dona Iracema e minha mãe Silvia começaram a divulgar o método da Casinha Feliz do Nordeste, sem esmorecer, indo à televisão, indo ao rádio, indo ao secretário de Educação expor como é que se fazia, mostrando a sua eficácia, sem se deixar abater, até que conseguiram algumas escolas para testar, como eles diziam, se o método funcionava. O sucesso nos anos 60 aqui em Salvador foi estrondoso. Essa é a palavra que eu posso usar, já que a minha experiência é aqui. Tanto a nível de escola particular e de elite,
quanto das escolas públicas, escolas de periferia, onde a maioria dos pais eram analfabetos e os filhos aprendiam a ler com muita rapidez. Algumas escolas foram, então, escolhidas, e olha que a gente mora na terra de nosso grandioso Anísio Teixeira. Nem sei dizer o número total de professores e de estudantes de magistério e até leigos do interior da Bahia que vieram tomar o curso, conhecer, era uma novidade, né? Uma novidade, para conhecer esse método inovador. Viram um resultado palpável e, então, começaram a alfabetizar pelo método da Casinha Feliz. A época foi inovador. Havia sempre, ao iniciarmos o ano letivo, nós fizemos, minha mãe e Iracema resolveram, então, chamar essa comunidade de pais, que eram tão massacrados por coisas negativas, e aí elas faziam uma reunião onde os pais iam ser alunos e mostravam como funcionava o método. Eles, claro, iam para a reunião, porque era da escola, mas entravam meio céticos, lhe juro, eu presenciei isso muitas e muitas vezes. Mas elas mostravam o princípio básico, com letrinhas, com tudo como elas faziam com a criança. E, ao final do ano, elas faziam também a segunda reunião, mostrando a eles a eficácia do método. Nessa segunda reunião, Heloísa, era emocionante, porque muitos pais saíram de lá, até hoje eu me emociono, chorando ao ver que os filhos realmente estavam lindo, escrevendo. E eu tenho algumas experiências assim, de netos que alfabetizaram a avó, que vinham do sertão, né? Crianças que alfabetizavam o seu irmão, que era mais velho, mas não tinha domínio da leitura como ela tinha com o método da Casinha Feliz. A felicidade da família era imensa, e assim fomos derrubando os preconceitos aqui na Bahia. E as crianças, então, eram só sorrisos. Sentiam-se valorizadas não só pela família, como pela sua comunidade. Olha que naquela época a gente não usava esse termo comunidade, era o lugar onde eles moravam. E quando iam para as unidades do primeiro grau, na escola, as diretoras, quando viam aquele sucesso, a criança lendo, a criança escrevendo, poxa, mas ela só tem 7 anos. Queriam promover essa criança no segundo ano, e era uma luta da gente com relatório, com tudo, que não se usava muito também na época, mostrando a importância da criança seguir degrau por degrau da sua aprendizagem. E o método da Casinha Feliz, como é extremamente lúdico, concreto, real, girando em torno da história da família, os pequenos logo se identificavam com alguns personagens, brincavam com eles, faziam parte do seu cotidiano, todos adoravam a Casinha Feliz, fazíamos teatrinho com eles, onde cada um era um personagem, era o A, era o O, era o U, contavam em casa suas experiências escolares, e a família foi tomando conhecimento daquela coisa real, porque ele estava com um filho ali dentro daquela família. Então, jamais eles confundiam o A com o O. Claro, cada um tem a sua história. O E da bailarina com o I, impossível. O I todo magricelo, como eles diziam aqui. Os personagens eram diferentes no seu sumo, na sua história, na sua individualidade. Ao participarem dos teatrinhos, de brincar com os marionetes, eles passavam a vivenciar aqueles novos amigos, chegados de forma bem divertida nas suas vidas, já que não se falava em letras. Muitas crianças na época, Luísa, entravam na escola chorando, porque o pai às vezes ameaçava: você vai para a escola, você é isso, você é aquilo. E eles, quando chegavam lá e achavam essa gostosa brincadeira, eles adoravam ir para a escola. A evasão escolar diminuiu assim sensivelmente. Podemos afirmar que naquela época a evasão era muito, muito grande. E exatamente por isso que eles ficavam num método, numa maneira de ensinar que a criança não tinha acesso. Ela não era criativa com o método, ela só decorava, decorava, decorava. Foi reduzida drasticamente essa evasão nas unidades que abraçaram o método. E assim, com o trabalho de formiguinha, lembro de Dona Iracema e de minha mãe, com a Casinha Feliz, foi conquistando professores, foi conquistando a sociedade, e aqueles que sequer queriam tomar conhecimento do resultado com os alunos, acabaram se rendendo às evidências, derrubando assim os preconceitos. As crianças todas eram nossas parceiras,
Estavam felizes por adquirir este conhecimento, ao codificar os segredos da leitura e da escrita. Sentiam-se importantes quando liam listas de compra da família, produtos em lojas e mercados, ou iam à feira, deixe, mamãe, que eu compro para você. Ou liam pequenos livrinhos de história, que as comunidades às vezes eram muito pobres, nem tinham como comprar livrinhos menores. Os moradores da Casinha Feliz foram abraçados com tanto carinho pelos pequenos, que ao final de semana permitíamos que alguns deles levassem para sua casa para passear. Às vezes levavam o Ué da bailarina, super feliz. E a mãe ficava feliz, olha, o amiguinho vai lá para casa. Brincar de escola, então, tornou-se para essas comunidades uma coisa gritante. A família dizia assim, eu não sei se o menino só quer brincar de escola, essa menina só quer brincar. E eram meninos e meninas, né? Quem iria confundir a mamãe com a vovó? Não tem como. Como ninguém, coitadinho, tão pequenininho, que nem falava, nem andava. Cada um deles tinha a sua história, suas características. E quando chegavam na história do ratinho e do gatinho, era uma brincadeira que não parava mais. Eles adoravam a história do ratinho. Eu tive uma emoção muito grande, a Luísa, quando eu fui entrevistada uma vez pela TV Globo daqui, né? E a repórter tinha sido minha aluna, e ela cantarolou todos os versinhos ao vivo e a cores na TV Globo. Eu fiquei muito emocionada, Ana Valéria é o nome dela. E isso me dava cada vez certeza de que esse era um método fundamental para a gente continuar. Quando chegavam na história do ratinho e do gatão, era uma brincadeira maravilhosa, que a gente fazia os ratinhos também. E aí você acopla a arte, acopla tudo com o método da Casinha Feliz, ele é muito criativo e pode dar vazão à sua imaginação também. Claro, seguindo todos os trâmites, mas também dá vazão. E quantas vezes a criança também, quando você menos espera, ela dá a opinião dele. Os pequenos começavam a ler as palavras de sílabas, surpresos até com a possibilidade. Era um espanto de olhar que isso saltava aos nossos olhos. E era impossível para eles ver aquele monte de coisa, né? E ele não sabia o que era. E, de repente, ele codificava aquilo. Formulavam até novas palavras, de acordo com a região onde eles estavam. Quando se introduzia as frases, então, as histórias criadas por Dona Iracema eram uma alegria. Interpretavam com seus desenhos infantis as botas de lama, e às vezes eles moravam em comunidade que realmente, quando via aquele lamaçal, fazia a bota de lama. No aniversário do neném, todo mundo participava, levavam sempre um bolinho, e eles ficavam felicíssimos com aquela história do neném fazendo aniversário. A caçada dos ratos, então, era fundamental, porque muitas vezes em comunidades pobres o rato ainda existe. Ainda existia naquela época, hoje bem menos, mas ainda existia. Então, era uma coisa real para ele. O grande trunfo do método Nascimento é que ela trabalha com toda uma realidade, nada da decorada que eles já estavam acostumados. A história da cadeirinha, gente, como eles nunca mais se atrapalhavam com o NH, o LH, o CH, porque ela tinha a sua propriedade, né? O Cocó fascinava os alunos. Nossa, esse Cocó, como é que ele conseguiu fazer o som da serpente? A serpente vai engolir ele. Não, mas ele é muito sabido. E aí eles complementavam todo o princípio da história e tomavam emprestado o som da serpente. A essa altura, as crianças conseguiam ler pequenos textos, descobriam palavras, enfim. Como era que eles usavam a sua vivência em tudo aquilo? Chegavam na loja e a mãe, ele está lendo de carreirinha. Carreirinha é um termo muito usado aqui no Nordeste, quando o menino lê com influência, sem fazer o barulhinho. Então, as escolas públicas que abraçaram o método começaram a ser disputadas de gente dormir na porta de noite para conseguir a vaga. Até que o prefeito, minha mãe tinha estudado todos, vendo aquele sucesso, resolveu implantar em várias escolas, principalmente as de periferia. E assim, de brincadeira em brincadeira, com personagens, ajudantes e amiguinhos, de uma forma muito, muito lúdica, progressiva, suave e entusiasmada, os pequenos aprendiam e aprendem até hoje, numa gostosa e divertida brincadeira, a desvendar
todos os mistérios da leitura e escrita, porque eles se tornam grandes leitores, grandes leitores. Hoje você tem uma gama de livros, graças a Deus, muito bons. Naquela época você não tinha tanto. Então, aqueles que criticavam o método de Iracema Meirelles foram aos poucos se rendendo às evidências de uma realidade, pois os alunos aprendiam muito rápido, amavam ler, estavam sempre se aventurando com livros de história adequados. A professora também criava, às vezes, alguma história a partir deles. Teve uma história mesmo que um menino ia sempre com o jipe, Heloísa, do tio. Aí o jipe quebrou no meio do caminho, tudo. Ele fez uma história com o jipe do tio João, não me lembro mais como era o nome. Uma graça. E ele tinha o quê? 6 anos. Era um menino que morava no subúrbio de Salvador. Então, eles aprendiam realmente se aventurando na leitura e na escrita sem vacilar. Eu tive algumas experiências muito enriquecedoras com o método de Dona Iracema, e sempre minha mãe, a vida toda, rezou uma missa por ela, e eu continuei com isso. Ajudei uma comunidade paupérrima da periferia de Salvador. Lá no Vicina, era um lugar que, para eu chegar, meu marido às vezes dizia: Gilda, você se aventura demais. Tá? Eu tinha que atravessar até o Riachinho para chegar lá. Mas vi aquilo que eu falei, uma avó oriunda da seca do sertão, da Bahia, ela veio morar com a filha. E aí, tudo que a neta aprendia, Heloísa, ela ensinava a avó. E ela, quando chegou, no mês de agosto, assim, nunca me esqueço disso, ela chegou e falou: eu estou lendo de carreirinha, que Joaninha, que era o nome da menina, me ensinou. E eu fiquei super emocionada com esse depoimento, porque ela devia ter o curso 60 anos, era uma mulher bem sofrida do Nordeste, e aprendeu a ler com a neta. Aí eu animei ela para não desistir, para ela ir para a escola e tal, que ainda era tempo, mas fiquei muito, muito feliz nessa época. Na Ilha de Maré também, quando eu fiz o trabalho lá, porque a prefeita de Madre Deus, o filho dela tinha sido meu aluno. E ela disse: Gilda, vamos ajudar esse povo, você vem me ajudar? Eu disse: vou, sim. E aí eu fui para lá, para a Ilha de Maré, que não tinha grupo escolar, não tinha escola. Você vê os absurdos que a gente enfrentava em termos de educação. E naquele ano, essa prefeita de Madre Deus, que era uma mulher assim, bem arrojada, resolveu fazer a escola em cada ilha dessas de Salvador, essas pequenas ilhas. E lá a gente trabalhou com essa comunidade e todas as crianças aprenderam a ler. Sexta-feira, eles não iam para a escola e eu comecei a conversar com as pessoas: então, se eles não vão, vamos tirar esse dia. Mas, porque eles iam mariscar com as famílias para o sustento. Mas ninguém faltava aula. Ninguém faltava. Não tinha falta, não tinha evasão escolar. Isso me deixava muito feliz de você estar desvendando, tirando até a venda daqueles olhos, graças ao método de Dona Iracema, que é fantástico. A filha também, de 6 anos, conseguiu alfabetizar o pai, que era pescador, a mãe, que era marisqueira, porque ensinava a eles, porque ela dizia: Pró, como é que está lendo assim? Como não sei o quê, como isso? Então, eu explicava. Sempre a gente fazia, Luiz, uma reunião mostrando a esses pais o que era o método. Eles se tornavam crianças, muito céticos no início, mas, como eu falei no início, ao final do ano estava todo mundo felicíssimo, porque para uma comunidade mais carente é fundamental, é precioso que seu filho leia, é uma oportunidade, é um abrir de portas, principalmente naquela época. E assim, a gente foi trabalhando muito, e eu trabalho até hoje. E hoje eu já não trabalho mais em sala de aula por causa dos cabelinhos brancos, não estão brancos aqui, mas Gilda, eu ficaria te ouvindo, acho que muitas e muitas horas, não só eu, como todo mundo, porque a sua história está tão bonita, está me lembrando todo aquele começo mesmo na Bahia. Eu chegando lá, grávida, dando aula na televisão, você mocinha. Mas vamos fazer o seguinte: hoje nós só somos 3, então, por isso, nós demos mais tempo. Você falou
bastante, mas ainda falaria muito mais, que eu sei. Claro, Vamos claro. dar continuidade e depois, no final, a gente começa de novo a conversa. Tá bom assim? Ok, ok. Não, e eu já terminei o que eu queria Não, falar, eu me expandi às sim, vezes um não pouco, termina, não. né? Isso não Com termina, não. certeza. Em Foi ótimo. psicopedagogia é o que eu uso com os meus alunos que têm dificuldade e eles aprendem a ler, com todas as dificuldades que ele tem de TDA e tudo, aprendem a ler rápido, rápido, brincando o tempo todo. É a Viu? Então, brincadeira. é uma paixão minha a vida toda. Eu nunca me deixei abater por quem quer que fosse. E é uma paixão mesmo. Com Vamos cair certeza. nessa. Bom, vamos dar continuidade. Quem vai falar agora é a Leda Fraguito e depois vai ser a Mary Santos, não é isso? né? É, porque duas não vieram, então eu estou meio perdida na sequência. Mary, só tira uma dúvida, você está nos ouvindo? Que ela tinha escrito. Ah, tá. Tinha escrito que não está. Tá bom. Obrigada. Agora que eu tô, agora eu não estava. Tá bom. Bom, eu sou Leda Fraguito, aqui do Rio de Janeiro. Eu não pude assistir o encontro, a gente montou, eu trabalhei um pouquinho para fazer o nosso primeiro encontro, mas no dia eu estava muito doente, só ouvi e não pude participar, mas ouvi todo o seminário. Então, hoje me cabe uma fala. A minha primeira afirmativa é que todo o trabalho que eu fiz de alfabetização ao longo da minha vida foi com a Heloísa Meirelles ou foi inspirado pelo trabalho da Heloísa Meirelles, ou fazendo um trabalho diretamente com criança, ou ajudando a escrever alguma coisa, mas a minha referência é a Heloísa Meirelles. Eu estou fazendo essa afirmativa porque eu vou começar o meu relato a partir do ano de 2000. Em 2000, me aposentei, estava aposentada, então arranjei dois trabalhos, porque professor parece ter essa mania, né? Arranjei dois trabalhos. Um era a criação da Escola do Professor, do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, no Simpro Rio, uma escola para professores. E o outro, eu comecei a abrir uma salinha para alfabetizar crianças com dificuldade de aprendizagem, e, evidentemente, que esse trabalho era ancorado na Casinha Feliz, a não ser quando a situação era outra, mas, de modo geral, com a Casinha Feliz. Nesse ano, aconteceu para mim um momento muito importante, porque o Cilo Meirelles, o irmão da Heloísa, que você já conhece, já ouviram falar, filho da Iracema, obviamente, o Cilo tinha assumido a editoria da Casinha Feliz um pouco antes. E ele era um engenheiro. Nós, pedagogas, estávamos muito interessadas no resultado, em sentar, alfabetizar, ensinar como alfabetiza e colocar esse trabalho para frente. Heloísa acompanhava um pouco mais a discussão que acontecia já no mundo, isso na década de 70, 80, em relação a tipos de métodos, né? O que se chama a guerra dos métodos, que todo mundo já ouviu falar. E o Cilo estava muito interessado numa questão: por que é que as pessoas implicam, têm horror, por que as universidades, por que as secretarias de educação não aceitam o método fônico? Ele não dizia nem a Casinha Feliz, ele dizia mesmo o método fônico, que essa que era a realidade. A Casinha Feliz entrava no pacote, mas era o trabalho fônico que era negado, né? Que era renegado. E ele teve uma atitude muito proativa, que foi de perguntar para o mundo, para todo mundo que ele pôde, como é que se alfabetizava nesse país, na Inglaterra, na França, Israel, Estados Unidos. Ele saiu perguntando, sem menor problema. E, inclusive, no Brasil também, ele ficou muito ligado como é que estava a situação. O que aconteceu? As respostas que vieram nessa época foram profundamente animadoras, porque a neurociência
tinha avançado muito nas últimas décadas, né, do século passado. Então, a questão do método fônico, do trabalho fônico, era muito, muito colocado nesses países como sendo absolutamente fundamental. Mas a discussão também existia, como nos Estados Unidos, se a gente for procurar uma bibliografia, a gente vai ver que na década de 60, 70 já se discutia profundamente essa questão, inclusive colocada como se o trabalho fônico fosse um trabalho menor, que diminuía as possibilidades das pessoas mais pobres, mais simples, com menos letramento em casa, caminharem do que um método abrangente que colocava a criança no mundo de uma maneira mais ampla, porque esta é a visão que se tinha e que ainda se tem hoje, ainda se fala muito nisso. Eu vou dar um salto aqui nesse momento, vou dar uma paradinha, para depois eu quero voltar a essa questão, quero mostrar, inclusive, uns livros, mas a questão... Nesse ano de 2001, 2002, como eu estava fazendo esse trabalho e estava na escola do professor, estava lá tentando encaminhar essa escola, eu me matriculei num curso na UFRJ, onde eu havia feito minha formação. E eu conhecia pessoas, eu falei, vou fazer um curso de alfabetização para saber o que é que as pessoas estão dizendo. E aconteceu o seguinte, era um grupo de umas 7, 8 pessoas da maior qualidade, umas estavam começando a estudar, outras 3 ou 4 eram pessoas com uma grande formação, pessoas excelentes, estudiosas, ótimas. E a proposta era fazer uma pesquisa, eles me aceitaram como ouvinte, aluno ouvinte, eu tinha conhecimento com aquelas pessoas e fui muito bem recebida. Mas aconteceu o seguinte, lá para o 3º ou 4º encontro, eu comecei a perceber que ali o que rolava, o que acontecia, era só uma perspectiva construtivista. E eu trabalhava com método fônico, a salinha, tinha uma salinha, estava trabalhando com isso, e fiquei assim um pouco incomodada. Falei, poxa, eu não posso ficar num grupo desse, que todo mundo pensa de uma maneira, só eu penso de outra, se isso não... Eu me senti até como se estivesse fazendo alguma coisa errada, entende? Que eu teria que falar. Aí pedi, olha, eu quero uma reunião que eu quero conversar uma questão com vocês. E aí eu falei, olha, eu trabalho com método fônico, trabalho com a Casinha Feliz, e eu acho que pode ficar ruim para vocês amanhã ou depois chegar alguém e dizer assim, como? Tem uma pessoa? Porque eu vi que aquilo ali era algo muito fechado. E foi muito interessante, pensando hoje, porque ficaram todos paralisados, as pessoas... Era tipo assim, como pode esta pessoa trabalhar com a Casinha Feliz, com o método fônico? De onde é que ela tirou essa ideia? Aí ficou todo mundo meio constrangido e tal, fizeram uma votação, e eu fui aprovada de continuar no trabalho, até porque era uma pesquisa na qual essa questão não ia intervir, senão eu mesma não aceitaria. E como era muito material para se ler, muita leitura, deu tudo certo, eu fiz um trabalho, foi muito bom, mas eu estou contando isso, e eu tenho maior respeito por essas pessoas, que são pessoas realmente muito interessantes, porque era uma forma de se pensar que eu acho que ainda vive até hoje, e eu queria partilhar isso com vocês, porque eu acho que é um longo trabalho, mesmo estando em 2023, que a gente ainda tem que fazer, porque a universidade acho que ainda tem muita essa forma de pensamento. Mas, voltando ao trabalho de 2000, onde eu tinha começado, foi um momento em que nós estudamos muito. Eu digo nós aqui porque eu e Heloísa estudamos muito. O Silo buscou muito material, nós fomos atrás também dos materiais, e foi um momento em que, vamos ver se eu consigo mostrar esse livrinho aqui, francês, Aprender a Ler, que eu vou falar em português, porque tem uma francesinha aqui do meu lado. Esse livro aqui, que é do Observatório Nacional de Leitura da França,
É um material antigo, é dessa época, mas é um material maravilhoso que, quem sabe, algum dia já deve ter coisa mais moderna, mas vale a pena, mais nova, né? Moderna, não sei. Nós aprendemos muito com esse material e foi um alento, porque ficou muito evidente que tudo que era proposto na Casinha Feliz, toda aquela forma de trabalhar, estava contida neste material aqui, que a Heloísa depois usou, inclusive, para embasar esse trabalho aqui, que é o material didático de apoio da Casinha Feliz. Eu acho que todo mundo conhece, mas eu estou tentando fazer, porque foi um momento tão importante para a minha vida, que eu estou querendo dividir isso com vocês. Outro material dessa época, foi o Capovilla, que é muito conhecido, né? Um autor brasileiro muito conhecido, o Fernando Capovilla. Ele tem, inclusive, um método de alfabetização. Na minha opinião, não se compara à Casinha Feliz, mas ele estava estudando também, ele é lá de São Paulo. E foi no Brasil a pessoa com quem nós primeiro fizemos contato, e ele ficou muito encantado com o trabalho que o Silo fazia, porque foi interessante que ele, que era engenheiro, que tinha outra formação, acabou virando uma referência para muitas pessoas. As pessoas procuravam, perguntavam, ele estabeleceu o diálogo com essas pessoas, né? Então, esse livro aqui também é um livro antigo, mas, para mim, ele continua muito novo. Vale a pena, acho que as pessoas conhecerem, quem não conhecer, e procurar o autor. E o terceiro livro é a minha paixão, que, aliás, é da Heloísa, eu roubei dela, é A Arte de Ler, do José Moraes. Esse autor é um autor português, ele é uma das maiores, esse livro é o mais antigo dos três, ou dos quatro, ele é de 96, se não me engano, eu tenho anotado aqui. É o livro do José Moraes, que é fantástico. Ele é difícil, sabe? Tem coisas que eu leio aqui e eu não entendo, não, porque precisa de uma formação maior do que a que eu tenho na área mesmo da fonoaudiologia, da linguística, mas tem muita coisa que dá para a gente entender, e tem muito pensamento assim, fantástico. Esse livro já é antigo, o José Moraes esteve no Brasil, a gente chegou a vê-lo aqui, falando. A Heloísa está mostrando aqui, inclusive, que esses livros estão aqui na bibliografia do material de apoio. Tem mais o Cagliari, mas eu peguei esses três porque foram os que mais acalentaram o meu coração, da gente ver que aquilo que a Iracema tinha pensado, aquilo que a Heloísa tinha encaminhado, aquilo que o Silo estava trazendo, fazia sentido. As pessoas que estavam estudando, porque aqui no Brasil, a universidade, durante muitos e muitos anos, hoje eu não sei ainda como está, apesar de que eu tenho feito alguns levantamentos, eu ando procurando quem na universidade está estudando a questão do método fônico. Mas aqui no Brasil, as universidades estavam trabalhando só com a questão do construtivismo ou do método global, acho que mais até do construtivismo mesmo. E não tinha estudo, nós não encontrávamos estudos, a não ser o do Capovilla, lá em Marília, em São Paulo. Bom, então já mostrei isso que eu queria. E o que aconteceu para mim nessa época? Alguns conceitos fundamentais foram colocados na nossa vida, no nosso pensamento, e que eram conceitos que hoje nós já estamos falando deles, né? Estamos anos e anos depois, que era a questão da consciência fonológica, que alguém vai até falar no próximo seminário, no próximo encontro, a consciência fonêmica, foi a questão do princípio alfabético. Foram termos que apareceram para nós e que ajudaram a compreender melhor o próprio trabalho que a gente estava fazendo. Foi uma época também em que se começou a trabalhar muito a questão da dislexia. Ela se tornou uma questão para os educadores brasileiros
que muitas das vezes não conseguiam alfabetizar uma criança, né? E nós descobrimos que existia um problema que era a dislexia. Então, esse material também trabalha com esta questão das crianças disléxicas, também foi um problema. Qual é a rota lexical, qual é a rota fonológica? Foram termos que foram aparecendo e que a gente foi adaptando ao nosso trabalho, tentando compreender. Agora, no meu rascunho aqui, uma questão que eu quero levantar para chegar à figura fonema é a seguinte: nesse trabalho de compreender, de estudar a questão do método fonético, a questão fônica, a evolução da escrita estava sempre colocada. Todo o tempo, esses livros vão falar do caminho pictográfico, ideográfico e fonético do princípio alfabético, vão chegar até aí. Esse estudo dessa evolução da escrita, ele colocou para mim a figura fonema como sendo algo absolutamente fantástico que a Iracema criou. Por quê? Quando a gente estuda a questão da alfabetização, os autores como o Moraes enfatiza muito que a maior dificuldade é se compreender o fonema, perceber o fonema. Ele diz, inclusive, que os adultos que não são alfabetizados, que não aprenderam a ler, são incapazes de reconhecer o fonema. Isso é algo tão abstrato que não dá, só quando a pessoa começa a ser alfabetizada, ela pode compreender o fonema, ela percebe o fonema. Isso, inclusive, fez sentido para mim, porque lá naquela UFRJ, quando eu estava lá assistindo, uma professora, que é uma professora de primeiro gabarito, ela virou-se assim: fonema não existe. Ela falou isso, eu fiquei olhando, porque não entendi. Ela disse essa frase, e vendo depois aqui, eu compreendi isso, que é algo muito pouco concreto, tem que ser muito trabalhado. E o que a Iracema fez? Ela simplesmente entregou, como primeiro passo da alfabetização, pela casinha feliz, o fonema na mão da criança e do professor. Eu fiquei tão encantada com isso, tão maravilhada com essa ideia, mas que coisa fantástica. Só que ela vestiu o fonema do jeito que fosse possível da pessoa perceber, porque a NU, assim como letra, relação letra e som, é complicado, mas a partir desta figura fonema, desta letra vestida com seus acessórios, né? Que ela chamou de figura fonema, ou que o método chama de figura fonema, Metagrafema. a partir desse momento, ela tornou possível, e isso, para mim, é um salto assim, fantástico no trabalho da alfabetização fônica. Então, por isso que eu dei o nome que eu dei. Como é que eu chamei? Eu chamei o dia em que me encantei com a figura fonema, porque é verdade mesmo, eu acho assim um encanto isso, uma inteligência muito grande. Eu ainda teria mais umas questões que eu talvez pudesse falar, mas eu acho que fica para outra vez, porque como fomos nós mesmos que estabelecemos 10 minutos, eu não posso ficar aqui passando, não é? Mas eu vou contar, então, uma última... vou falar uma frase que eu escrevi outro dia, que é: a figura fonema está profundamente enraizada na evolução cultural da escrita. A Iracema vai lá atrás, pega um pictograma, pega um desenhinho de e transforma, em muitos casos, nessa figura fonema. Mas o que eu quero contar... quero também dizer que a figura fonema
é fantástica para a questão da memória, não é? Isso, para mim, me dá sempre um alívio com as crianças, porque as crianças que têm dificuldades, geralmente tem uma questão da memória, não é? Que é muito, que a gente tem que vencer, então acho isso muito, muito fantástico, muito apoiador. E para terminar, eu vou falar rapidinho a história do menino Pedro e sua mãe. Eu tenho um filho Pedro disléxico e eu sou a mãe do Pedro, mas não é ele, não, é outro Pedro e sua mãe, que é assim, para terminar. Um dia, há uns 8 anos atrás, bateu à minha porta uma mulher que eu pensei que viria sozinha, mas ela vinha com uma criança, que era o Pedro. Ela chamava Vera. Eu abri a porta para recebê-la, para conversar, para marcar o trabalho com o menino. Só que ela veio com o menino, ela estava muito descabelada, com os cabelos longos, ela chegou e disse assim: eu vim aqui porque mandaram, mas eu não acredito em mais nada, eu estou cansada da vida, eu não suporto mais isso, porque este menino não aprende a ler, porque eu levo para um, levo para outro. Eu pensei que ela ia me bater. Falei, eu vou apanhar, essa moça vai me bater, porque ela estava muito zangada. Eu fiquei meio sem graça, eu não sei como eu resolvi a situação, mas o Pedro veio para ser alfabetizado e tal. Ele era de uma boa escola, numa escola considerada boa, acho que era PH, uma escola tida como grande aqui no Rio. E o Pedro, a única coisa que ele queria era sentar e fazer a casinha feliz. Pedro chegava, sentava, não me deu trabalho nenhum, era o meio do ano, ele só queria trabalhar, ele fazia a casinha feliz e foi. No final do ano, Pedro estava lendo. Aí, um belo dia, lá no final do ano, ele era aniversário do irmão dele, e eu disse, ele, vamos fazer um bilhete para o seu irmão? Então, ele escreveu assim, irmão, parabéns, eu estou na casinha feliz. Eu fiquei tão emocionada, e não podia nem mostrar, mas fiquei, eu estou na casinha feliz. Foi o bilhete que ele mandou para o irmão. Eu achei isso tão lindo que eu escolhi essa historinha para contar para vocês e partilhar com vocês. Aí fica. Muito bom ouvir. Vamos continuar aí. Quem vai? Agora é a Eu Mary. queria dar só um adentro aí um pouquinho, Ah. que a Leda falou. Em relação ao método fônico, teve muita resistência na época, eu morava no Rio de Janeiro. E Aninha, aí... Ana, Hã? desculpa, mas vamos fazer isso no final. Guarda, não esquece, não, Tá bota aí. bom, ok. Vamos dar a fala para Mary Sandes e depois você vai falar isso, tá bom? Todas vão falar, que eu sei. Sidneia está lá, doida para falar, todo mundo, olha lá. Vai, Mary Olá, Sandes. boa noite a todas. Estão me escutando? Tá. Boa noite, professora Heloísa, boa noite a todas. Nossa, é uma responsabilidade, né, muito grande, né, falar para todas vocês, né, que são feras, né, quando se trata em casinha feliz, né? Então, é uma responsabilidade assim, muito intensa. Meu nome é Meire Sandes Colares Lima, eu sou de Belém do Pará. Atualmente estou morando em Mosqueiro, distrito de Belém, a 70 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Belém, né, do centro. Então, eu escolhi, assim, uma temática, a Casinha Feliz, em diálogo com as outras artes e com as outras linguagens também, porque eu considero que tem muito a ver com o nosso fazer pedagógico, né? Porque, para mim, essa temática, trabalhar esses saberes, né, passa necessariamente pela formação, né? E essa formação, para mim, precisa ser carregada de um conceito assim muito importante, que eu considero também que é o da aprendizagem significativa, né? Assim, o que seria uma aprendizagem significativa? É uma ideia que se relaciona aos conhecimentos prévios, né, em uma situação relevante para a criança, proposta por nós professores, né? Nesse processo, a criança ela vai ampliando, né, e atualizando a informação anterior.
atribuindo, assim, novos significados aos seus conhecimentos, que podem ser interligados, né, internalizados para a vida toda. Então, a minha preocupação hoje é assim, porque as crianças, hoje, elas estão expostas a um currículo extremamente intenso, com áreas múltiplas, com muitos conceitos, né? Muitas vezes esvaziados, porque a aprendizagem significativa não foi construída. E o resultado é o excesso de conteúdos ministrados e pouca sistematização e internalização. Então, quando eu construo um conceito, eu vou construindo também as relações, vou articulando as coisas e pessoas em torno daquele conhecimento que está se estabelecendo. Aí, os conhecimentos, eles não podem ficar fragmentados e eles precisam ser contextualizados. Quer dizer que, para haver uma aprendizagem significativa, é necessário nós trabalharmos com as crianças as diferentes formas de observar este assunto, dialogar com as outras áreas, linguagens, né? E as outras artes que eu considero. Isso, sim, para mim faz sentido e significado para as crianças, para os alunos, porque também nós deveríamos considerar os conhecimentos prévios, como eu já falei anteriormente. Isso faz muito sentido em educação, tanto que tem se falado recorrentemente em territórios do saber, porque há vários saberes, né? Porém, se a geografia não dialogar com as histórias, com a linguagem, com a língua portuguesa, com a matemática, com a arte, fica difícil construir um território do saber que contenha o conhecimento múltiplo. E isso tudo, e tudo isso que faz me encantar com o método fônico A Casinha Feliz, porque ele dialoga perfeitamente com as outras artes e linguagens, fazendo sentidos e significado para as crianças, entrelaçando o método, né, com o teatro, com o desenho, com os contos, com as histórias, com a poesia, com a pintura, com a música, com a dança. Era uma vez uma casinha, e lá vem história, e lá vem música. Casinha bem animada, casinha bem engraçada, não dá para entrar, não, é tudo imaginação. Como nos diz Fanny Abramovic, no caso, o ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o escrever, o querer ouvir de novo a mesma história ou outra. E a surpresa? A surpresa da vovó era uma escolinha de brinquedos. Lá vem eles, os 5 amiguinhos, com músicas, diversão, movimentos e muita poesia. Lacinho na cabeça, sou toda perequeté, jeitinho de bailarina, veja se é ou não é. É, como nos aponta Glória Quirinos, em poesia, que é voz de fazer nascimentos, os substantivos também pegam delírio, e pegam delírio, sim, em voz de criança. Então, a Casinha Feliz, para mim, é essa potência imaginativa, criadora, sonhadora, afetiva, fantasiosa, a troca de sentidos e significados que corrobora no desenvolvimento integral da criança. Assim, na e com a casinha, eu vivo momentos de gostosuras, de prazer, maravilhamentos, poeturas, emoções, saudades, lembranças, belezuras e as 1001 maravilhas que uma boa história ou um bom conto provoca. Para mim, a Casinha Feliz é e continua sendo esse estado contemplativo de prazer insubstituível e continua lindamente sendo tudo isso.
Toda vez que eu alfabetizo, o mundo sai do lugar. Toda vez que conto histórias, o mundo sai do lugar. Toda vez que leio um livro, o mundo sai do lugar. Toda vez que alfabetizo, o mundo sai do lugar. Toda vez que conto histórias, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu leio um livro, o mundo sai do lugar. Então, para mim, a Casinha Feliz é tudo isso. Então, muito obrigada pela escuta sensível de todas vocês. Muito obrigada. Isso que eu preparei para nós nessa noite. Agora deixa eu fechar. Professora. Deixa agora a Nina falar. Sim, vamos vocês deixar. Agora nós vamos abrir para todos os comentários, todas as observações, as perguntas, começando pela Ana Maria, que queria falar e eu cortei, mas Não, pode com começar. certeza, né? Eu sou hiperativa, vocês já sentiram, né? Já. Olha, pegando o fio da meada do Capovilla também, né? Primeiro, parece que, se não me engano, a ex-mulher, porque acho que ele separou o Capovilla, Isso. ela muito a Casinha Feliz, inclusive o estudo dela, né, lá foi a Casinha Feliz. Depois que o Capovilla pegou, né, e fez com o pessoal de doutorado, eu vi um trabalho dele aqui, entendeu? Que, sabe, sobre a parte fonética mesmo, mas um trabalho tão complicado, mas tão complicado, que não dá para você entender a fala dele, entendeu? Eu tive a maior dificuldade. E aí eu achei interessante, mas tudo isso, o que mais eu fico assim, é a Casinha Feliz. Eles partem sempre do método fônico. E aí no Rio deu problema, esse problema político também, né? Que as coisas acontecem. Nessa área do construtivismo, por exemplo, que entrou, foi por quê? Foi porque a mulher do... Quem era na época presidente? Era o Sarney, acho que era Sarney ou... Não me lembro bem. Fernando Henrique. Entrou no Fernando Henrique. Ela exatamente, a filha do Fernando Henrique era negócio de construtivismo e estava estudando mestrado na Argentina, e importou. Então fico importando coisas, entendeu? Que nós temos tudo aqui do bom e do melhor, inclusive a Casinha Feliz, e fica essa loucura. É um negócio muito louco, entendeu? Muito louco mesmo. E é uma coisa que já está comprovada cientificamente, ela já está todinha dentro da neurociência sabe, e fica amarrada. A Casinha Feliz, ela fica amarrada. E ela tem exatamente tudo o que a Mary Sandes falou, né? Que é divertido. Cada ano que você dá a Casinha Feliz, se distrai demais, porque você pode montar o que você quiser, você pode criar o que você quiser. Então, ela não é uma cartilha engessada, entendeu? Ela pode pegar várias matérias, você pode, através dela, tudo. E a mesma coisa que aconteceu com Leda, o meu sobrinho, ele alfabetizou em 15 dias na minha casa, que eles vieram de São Paulo, e ele ficou hospedado na minha casa, ele estava mudando aqui para Mato Grosso, aqui para Cuiabá. E eu alfabetizei em 15 dias. Aí ele entrava lá no meu escritório, aí falava assim, não, eu falei, vamos estudar, vamos aqui no escritório. No escritório, não, na Casinha Feliz, que para ele foi o máximo ele estudar na Casinha Feliz, entendeu? Ele foi sempre bem sucedido, bem alfabetizado, tudo. Então, a Casinha Feliz tem muito, a gente tem muita... Todo mundo que trabalha com ela tem paixão por ela, né? É muito É isso. bom. Vamos embora. Quem vai agora? Sidney, dedinho levantado. Quem quiser falar, levanta o dedinho. Não, está sem som, Sidney. Já, agora posso falar? Pode. Sim. É bem interessante, né, essa questão em que a Leda coloca da figura fonema, em que realmente tudo que nós quisermos teorizar da Casinha Feliz com o que nós temos hoje é muito fácil, porque a figura fonema, o que a gente percebe é que ela tira a questão realmente da memorização, né? Então, você não memoriza, você, na verdade, você associa, né?
Então, a associação é muito mais fácil do que a memorização, e por isso aprende muito mais rápido. Eu tenho visto, foi até a Heloísa que tinha falado sobre aquele aplicativo do governo, do Grafogame, então eles ficam batendo no som muito tempo. É interessante porque a criança gosta de celular e gosta de joguinhos, mas ela fica batendo com som muito tempo, sabe? Que não há necessidade nenhuma desse tempo. A gente sabe que a gente apresenta cinco sons no mesmo dia e ele aprende no mesmo dia. Eu trabalhei com Tempo de Aprender, em que a gente apresenta todas as letras, praticamente, a gente só não apresenta o H e Q, eles aprendem praticamente no mesmo dia. Lógico que a gente vai trabalhar aqueles sons alguns dias para que eles peguem direitinho, mas eles pegam tudo porque é o quê? É associação. É muito interessante. Realmente, se a gente conseguir fazer com que a gente teorizar, mas junto com essas questões de hoje, né? Apesar de que o manual tem isso, né? Mas a gente talvez popularizar mais, eu não sei o que é, mas tudo tem fundamento, é um fundamento muito legal, como a história que a Mary falou, né? Então a gente tem, eu sempre falei para as minhas alunas em curso, você muitas vezes consegue ver que uma criança tem um problema em casa quando ela não aprende a ler e escrever. Mas se você tiver com casinha feliz, você acaba não tendo isso. Por quê? Porque ela entra na história e ela brinca e ela nem percebe que ela está aprendendo, né? Então, por isso a gente dá um salto na aprendizagem muito grande, porque vira uma brincadeira, as crianças conseguem aprender com muita rapidez. É bem interessante. Eu sou muito fã da Casinha Feliz por todas essas questões que tanto Leda quanto Gilda e Mary falaram hoje, as outras falaram nos outros dias. E estou esperando o meu dia. É o seu dia. Vamos. Quem vai agora? O próximo. Quem é? Quem vai falar? Ninguém levantou o dedo. Rosane não quer falar, não? Cada dia eu fico mais encantada, dona Heloísa, de ver o entusiasmo, a sabedoria, o conhecimento dessas profs aí, né? Então, só aprendizado. Sou muito grata por estar participando desse seminário e aprendendo cada dia mais. Bom, eu só vou falar, não tem nada a ver, só vou dizer para a Mary que eu adoro Mosqueiro e Belém. Eu adoro Belém. Não tem nada a ver com a Casinha Feliz. Aliás, até tem, porque, Mary, você acredita? Cocô, né? Eu fui a Belém uma vez, que a minha filha morou lá. E eu ia lá, fui lá durante anos. E uma vez a Heloísa me encaminhou de fazer uma entrevista na TV. Era uma TV importante, para falar da Casinha Feliz. Pois você sabe que teve uma mãe que foi atrás de mim, lá em Belém, lá, depois da minha fala, porque a filha dela queria me conhecer, porque a menina era encantada com a história do boizinho lá de Marajó. Olha que história louca! Juro para você, eu fui num shopping, já tinha lá um shopping bem moderninho, eu fui nesse shopping, que já tem tempo isso, eu fui nesse shopping encontrar com essa mãe, com essa filha, para tomar um café, comer alguma coisa, não sei, e a menina encantada, porque a mãe disse, ela quer conhecer, porque você foi falar na TV, ela viu, ela quer falar, que ela adorava aquele boizinho de Marajó. Olha que história. Que maravilha, né? Não é? Histórias também perpassam por toda essa situação imaginária, né? O território, né? Pois é. Uma coisa Importante. linda. Tem até a casinha feliz que a Marlene contou, que os amiguinhos chegaram no Popopô, não foi, professora? Adorei aquela história. Adorei.
Muito legal aquilo. Muito legal mesmo. Eu fui Eu ao gostaria- Gudual, eu fui ao Gudual no Popopô. Puxa, é muito maravilhoso. Lugar lindo. Gilda quer falar Eu que gostaria, Heloísa, de compartilhar com minhas amigas, minhas colegas, muito bom o depoimento de vocês. E eu tive uma experiência assim, inédita de uma mãe que era casada com um alemão e pesquisou que o melhor método era o fonética. Ele me ligou de lá e tal, que vinha passar as férias aqui, queria que eu alfabetizasse a filhinha dela. E eu disse, mas como ela fala? Não, mas ela fala alemão e fala português. E realmente essa menina veio e passou as férias aqui. Em um mês ela estava lendo tudo. O nome dela é Chiara. Eles moram na Floresta Negra, sei lá o que é da Alemanha, o pai dela é alemão. E eu fiquei muito feliz com esse resultado, mostrando que a nossa linha fonética, Meire, e nós todas conhecemos, Sidney, é a mais eficiente para a nossa língua portuguesa. Não tem a menor dúvida disso. Eu trabalhei com algumas crianças com dificuldade mesmo grande de aprendizagem, com problemas cognitivos. Todas aprenderam a ler e a escrever com a casinha feliz, graças a Deus. E eu sempre rezo por sua mãe, Heloísa, pela criativa, foi o Espírito Santo, eu sou católica, que inspirou ela naquele momento de fazer uma coisa tão criativa, de não buscar tanta tecnologia, tanta coisa, mas sim a coisa prática, que funcionou e funciona até hoje, passado tantos anos. Então, que bom que a gente tem tantas experiências assim mesmo. Você que mora tão longe daqui, Leda também, que teve com a filha dela, enfim. Muito legal mesmo. É pena que o nosso governo não acredite nessa questão, né? Sempre a gente tem um bloqueio lá em cima, que aí começa a fazer. Como eles não têm muito conhecimento, acabam confundindo as coisas. Nós temos esse conhecimento e a prática também. Então, valeu muito bem, muito bom o nosso encontro. é interessante. A Josiane quer falar? Cadê a Josiane? Cadê ela? Ela está aí, mas não está com a câmera. Então avisa ela, Clarice. Não, a gente está falando com ela. Se ela quiser, ela... Não, mas ela tem que aparecer, não tem? ela pode ter saído da sala e deixado ligado. Ela não tá... Josiane, O de casa. onde... Assim, mas... Bota para eu falar, chamar a Ana Maria. Eu estou aberta. Pois é. Sim, pode falar. Ana Maria, o que tanto remexe aí na sua sala? Ih, amiga, eu estou aqui com os amigos que acabaram de chegar Bom, e porque... eu estou atendendo eles e estou com, como eu digo, ó, bom. com o eye talk, desculpe. Não precisa pedir É que eu desculpa, não eu só parei. queria entender. Bom, mil desculpas aí. Eu só queria Eu estou ouvindo entender. toda a conversa, que eu não quero perder a conversa de vocês. Pois é, mas por é isso. que remexe tanto, vira para lá, vira para cá. Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar o vídeo, aí vocês não veem, é bom. Né? Olha a Melhor, solução dela. porque senão faz confusão. Tá Não, fazendo é confusão aí engraçado. com vocês. Nós já estamos fechando. Aham. Se alguém mais quiser falar, Então tá bom, eu levanta vou o sair dedinho. então, nós já acabamos, tá Levanta bom? o Vamos sair então. dedinho. Tchau, boa noite aí para Eu só todos. boa noite. Eu quero agradecer muito, cada vez mais. Sidneia quer falar? Não, Cid? ela vai falar na Na próxima eu sei. Rosane também né? vai falar. A próxima vez vai ter tanta gente que vocês nem imaginam. Vai ser, vamos todas. Eu acho que nós tivemos até agora 6 no primeiro dia, 3 hoje. Olha aí, faltam 18. Nós somos 27. Talvez tenha. Não, mas não vem todas. Tem gente que não vai falar mesmo, que está com Não, problema parece que sério. não falar, eu não vi nem para assistir. Talvez as pessoas estejam ocupadas, eu não sei. Não, Deve as ser pessoas. isso, será? Eu acho que as pessoas não têm ideia do que elas estão perdendo, porque tem sido cada depoimento tão bom, tão consistente, tão cheio de conhecimento, de experiência, de questões que são levantadas. Eu estou achando muito estimulante, muito bom. Estou me sentindo assim tão
pequenininha diante de tanto depoimento tão bom, tão cheio de substância mesmo, Por que será que de as pessoas não força. veem? Não sei, a Leda quer perguntar por que que as pessoas Por não que que veem. as pessoas não veem? Pelo menos mais 5 para assistir. Vocês têm ideia? Porque eu achei que as pessoas iam querer. Muitas trabalham, não é? Então não podem, têm filhos, ou com qualquer coisa. Mas pelo menos mais 5, né? Não ter tempo. Temos que perguntar no grupo, né? No grupo, Todas trabalham, não tem ninguém que não trabalhe, mas o horário, eu não sei, como uma resolver. vez só. Estou no trabalho. O quê? Eu estou no trabalho. Pois é, muita gente está no trabalho e pode tirar um tempinho e também pode um dia desmarcar alguma coisa, sei lá. É, Porque me pediram, esse seminário foi atendendo a pedidos. Isso que eu tinha vontade, mas pediram. Está aí ele, tá. Eu acho que o saldo é muito positivo, mesmo com pouca gente. Eu estou achando que vai ser muito bom e vai ter outro e depois mais outro. Cada vez vai ter mais gente. Heloísa, Oi. é o que eu percebi, por exemplo, você está colocando no grupo, né? Eu percebi quando eu fiz a minha divulgação do canal, que quando eu colocava nos grupos eu não tinha muita resposta. Então, eu acho assim, para que pudesse ter mais respostas, além de colocar no grupo das credenciadas, no dia do seminário, jogar também no individual de cada uma, para lembrar, né? Entendi. Coloque um sininho para que você possa saber, para você lembrar, a gente está te esperando. Alguma coisa realmente para que no dia 5, mesmo as pessoas que não estão inscritas para falar, que elas venham assistir, porque é importante, né? Que a Muito, gente muito. possa estar vendo tudo que está sendo falado e é a opinião de todas, né? Olha, assim, só uma sugestão também. Eu participo muito assim de lives, né? De alguns cursos também. Geralmente, eles marcam assim a partir das 19 horas, porque é o tempo que a pessoa sai do trabalho, muita gente trabalha até as 18, e aí sai do trabalho, dá tempo para chegar em casa, tudinho, se organizar para assistir. Eu proponho que se faça depois das 19h30, que aí dá tempo das pessoas chegarem em casa, tomar um banho, se organizar para participar. Tá bom. Vamos Eu, tentar sim. para mim, não tem problema, né? Eu não tenho problema. Eu só não participei mesmo do primeiro dia, porque realmente eu estava muito, devido ao horário, eu estava muito atarefada aqui na escola e saí de uma escola para outra, porque eu venho de uma e venho para cá, né? Já venho direto. Mas se marcar nesse horário, para mim, tudo bem, mas é porque eu estava muito mesmo aperreada nesse dia. Não, Feriado é ótimo. Tá bom, Tá gente. bom, tá ótimo. foi uma Ótima noite para experiência vocês. muito Eu boa. gostei muito de falar. Estou até disposta, eu vou falar mais. Gilda ainda vai contar muita história que não acabou, não deu tempo, né, Gilda? Pois é. Não, É não, eu tanta acabei história, subestimando. São muitos anos trabalhando com você, muito tempo mesmo. viu? Mas foi muito, muito bom essa experiência de ver tantos colegas que abraçam a causa da Casinha Feliz, porque sabe do positivismo que ela traz para nossas crianças. Acho que quando você é professor apaixonado, você pensa diretamente no que vai ficar para o seu aluno, no que ele vai aprender, o que é que vai ficar de bom, né? Então, a Casinha Feliz dá tudo isso ao aluno de baixa renda, de elite, seja lá de onde for, do estrangeiro, como eu já tive algumas experiências, e sempre com sucesso, porque a língua é fonética, eles aprendem mesmo, né? A Josiane, Josiane aí. você se mexe e não fala, Josiane? Fala? Não, parou. Aí, Travou. Pois é. travou. agora
expliquei para foi Tá Não, travando. Acho que estava com algum problema na conexão. Josiane está sem som também. Para cá, eu pensei que você estava com problema na conexão daqui também, porque choveu muito para cá, para ficou Mochileiro. ótimo. A sua ficou, todas ficaram boas, agora a da Josiane não deu. Bom, então vamos dar boa noite Boa a noite. todas. Boa noite, boa noite. Até o gente. dia 5 de junho. Tchau, Rosane. Boa noite, foi um prazer muito grande, Heloísa, nos revermos. Você, Leda, também, que eu não conhecia pessoalmente, Eu toda a conheço você de nome, ó. Vocês conhecem. E a Que Clarice? bom, que Todo bom, mundo já que bom. conheceu a Clarice? No último eu falei. A Clarice aqui, ó. Aparece Clarice. Deixa eu levantar aqui. Clarice, que é a nossa, Sim, o nosso apoio, suporte vai a minha aqui, tecnológico, ó. jornalista e filha do Vai a minha Ciro. aqui que me ajudou, uma das. Sempre tem mais velhos, tem que ter alguém Tem que novo ter uma grudado. universitária. Oh, que Com horror. certeza, pedindo ajuda. Nos Foi um prazer perdoe. enorme, um prazer enorme conhecer Beijo. você. Beijo grande. Beijo, para beijo, vocês boa noite, todos. durmam bem. Muito Boa obrigada. noite a Boa todos. noite. Obrigada a vocês todas. Boa Obrigada. noite. Tchau, queridas, tchau. Agora a Josiane apareceu aí. Tchau, gente. Tchau, Eu Josiane. ouvi algumas partes. Me Ótimo. desculpem por isso, mas no próximo eu estarei presente. Tá ótimo. Tá bom. Estamos te esperando. Beijo para todas. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.